Deus chama e quer ouvir a sua oração. Deus é fiel. Aleluia, Senhor Deus. Glorificado é o teu nome. A oportunidade está aberta. Deus está aqui nesse lugar. Venha. Aleluia, Deus. Aleluia. Tua voz. Deus é bom. Aleluia, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Oh, Deus, aleluia. Santo, santo, Rei da glória. Santo, santo é o Senhor para abençoar e garantir a vitória do nome do Senhor. Aleluia. Oh, Deus, aleluia. Glória a Jesus. Santo, Santo, santo santo é o Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Olhando o passado, eu vejo o sangue na areia. Nossos irmãos permitidos correndo então. Como se fosse um vídeo, eu vejo a cena. Os nossos irmãos devorados por morte. O sangue quente que corria, como enxurrada pelo chão, era semente do evangelho, era sinal de salvação. Cada alma que partia, ia ter paraíso, e mesmo um momento óbvio, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo, esse não morrendo de falando. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os ações da morte, pegar a mensagem. Glória a Deus, cantemos o Senhor, aleluia. Deus é fiel, glória a Jesus. Tem que tirar o corpo da eternidade.
tiveram coragem de enfrentar os açoites da morte e levar a mensagem. Semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo esse ocorrendo de triunfar. Eu sou a semente do sangue, todos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites da morte e levar a mensagem. De enfrentar os açoites da morte e levar a mensagem. Glória a Deus. Assim entrega a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que são perseguidos através do meu nome, destes são o reino dos céus. Aleluia, Senhor Deus. Aquele que deseja a oportunidade está aberto. Alguém mais? Aleluia, Senhor Deus. Deus é fiel. Alguém mais deseja louvar ao Senhor? Santo é o nome do Senhor, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Glorificado é o teu nome, Senhor Deus. Como é o seu nome? Deus abençoe o Senhor, tá? Deus abençoe o Senhor. Deus, Ele, nesse momento, falar contigo. Se você está passando por uma dificuldade, isso daí é um sinal, é um processo de Deus sobre a sua vida. Não esmoreça, não fica triste, não fica desanimado. Tudo passa, tudo passa. Isso daí é um processo de Deus sobre a sua vida. Logo após esse processo, Deus terá algo maravilhoso para preparar para você. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha ministrar a tua palavra sobre o coração dessas pessoas que se encontram aqui hoje, nessa noite. Que o Senhor possa falar com cada um de forma poderosa, Senhor. Que a tua palavra venha dissipar todos os males e que não haja dúvida, pois a tua palavra é como um martelo que esmiuça, Senhor Deus, toda a dúvida, e que o Senhor possa alcançar essa noite, essa pessoa, abençoando ela de forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Você que trouxe a Bíblia, abra aí em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Oh, Deus, aleluia. Versículo 23 em diante. Aleluia, Senhor Deus Deus. é bom. Todo aquele que Deus diz é amém. fiel. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos da parte do Senhor. O nome diz assim: o gigante Golias insulta os israelitas. Aleluia, Senhor Deus. Diz assim a palavra de Deus: e estando ele ainda falando com eles, no caso que Davi estava falando com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, todos, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhes dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois,
este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Olha só como Davi se refere a Golias. E aqui eu gostaria de chamar a atenção a um quadro. A palavra menciona, a próprio texto da Bíblia menciona, chama Golias como gigante, mas em nenhum momento Davi menciona Golias como gigante. Ele diz que era um incircunciso. Olha só. Aleluia, Deus. Olha só, preste atenção nesse texto, guarda aí para você. Vamos aqui adiante, no versículo 31, diz assim: e ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Davi dispõe a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfalece o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Aleluia. Aleluia, irmãos. Amém. Pode se assentar. Deus é Essa palavra já é bem conhecida da igreja. É uma palavra que traz um conforto no nosso coração, porque é o momento que um gigante se levantou e aqui traz ao nosso coração que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, todo gigante que se levanta, ele vai cair por terra. Porque Deus, Ele não deu um Davi para Golias, Ele deu Golias para Davi. E o interessante é que Davi, ele não era preparado, ele não era homem de guerra. Aleluia. Ele não era um combatente. Até mesmo seus irmãos desprezavam. Por quê? Porque ele capacitava as ovelhas do seu pai. Então ele era desprezado pelo fato dele capacitar as ovelhas. Aleluia, Deus. Mas enquanto os homens desprezam uns aos outros, tem um Deus que nos olha lá do céu e vê tudo que você está fazendo aqui. Aquilo que para o homem pode ser desmerecido, para Deus não, é de grande importância. E Deus olhou por toda a terra e viu Davi, que fazia com todo amor o seu ofício. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que o seu pai tinha mandado Davi para que fosse até o campo de batalha, até os seus irmãos levarem alimento para eles. E Davi foi, obedeceu ao seu pai, ele foi ao encontro dos seus irmãos. Chegando lá, ele encontrou o seu irmão mais velho, Eliabe, que tinha muita inveja de Davi, porque o próprio irmão tinha muita inveja, não tinha paciência com ele. Chegando lá, na hora que ele estava perguntando para o teu irmão: como vocês estão? Vocês estão bem? Na mesma hora que ele pergunta ao seu irmão, a Bíblia diz que o exército estava vindo em rumo a Israel, o exército dos filisteus. E na frente do exército dos filisteus havia um gigante. E de longe os homens, vendo aquela imagem, aquele cenário, começaram a ficar com medo. Aí eu pergunto: cadê os combatentes experientes? Homens de guerra valorosos, homens na qual Deus deu a vitória para eles, porque Israel não perdia a batalha, porque Deus era com eles. Oh Deus, Jeová. O que aconteceu naquele momento ao ver aquele cenário? Porque eles pensavam que eles naquele momento iriam perder aquela batalha. Será que Deus, ele se escondeu? Ou foi a fé do povo que foi-se embora? Cadê a confiança daquele povo na qual Deus
o acompanhou em tantas batalhas, a Bíblia diz que quando se aproximava aquele exército e aquele gigante, o pessoal ficava, o exército de Israel ficava com medo. E estavam procurando alguém para duelar contra Golias. Nenhum teve coragem de duelar contra ele. Nem mesmo Saul, que era um homem já experimentado, nem mesmo o general Abner, que era o general do exército de Saul, nem mesmo o irmão de Davi, Eliabe, que tinha o desejo e a vontade de ser um general, talvez, tinha esse desejo de ser um general. Nenhum deles colocaram à disposição. Todos eles ficaram com medo diante da afronta. Muitas vezes nós nos deparamos com algo que parece muito grande, que tenta nos intimidar, nos afrontar, que tenta fazer a gente fugir diante dessa situação. Deus é fiel. Mas nós temos que depositar nossa confiança no Senhor. E não devemos temer a essa situação, a essa circunstância. Como aconteceram com aqueles discípulos que estavam no barco diante da tempestade, eles ficaram com medo diante daquela tempestade. Não é esse comportamento que Deus espera de nós, porque o que Deus espera e requer de cada um de nós, que diz que confia nele, é que nós devemos acreditar que ele vai dar o escape. Mesmo quando você parar diante do mar e for cercado por um exército e não tem saída, mesmo parece que não tem saída, mas só que Deus ele é capaz de abrir o mar para que você possa passar. Mesmo que pareça que não tem um lugar para que você venha sair daquela situação, você parece que se depara com uma parede, mas Deus é capaz de abrir uma porta para que você possa passar. Aleluia, Deus. Então, Davi, ele disse: quem é esse circunciso que afronta o exército de Deus vivo? Deus é fiel. Enquanto todos estavam ali com medo, e aquele medo já estava se alastrado, tinha tomado conta do coração de todos os combatentes, Davi estava animado. Quem é esse que afronta o exército de Deus vivo? Então nasceu uma revolta no coração de Davi, porque ele não estava acreditando naquela situação. Peraí, esse gigante, ele não é esse gigante, esse circunciso está afrontando o exército do Deus vivo. Não, é brincadeira uma coisa dessa. Eu não estou vendo uma coisa dessa. Não é impossível. Glória a Deus. Mas pode ficar tranquilo. Deus ele vai ainda usar alguém para que venha colocar aquele circunciso no lugar dele. Deus vai usar. Talvez Deus vai usar Saul. Talvez Deus vai usar meu irmão Eliabe, que já é experiente. Eu sei que Deus vai usar alguém. Deus vai capacitar alguém. Aleluia, Deus. Então os homens começaram a ver aquele rapaz e chegou até os ouvidos de Saul. Saul pediu para que viesse, traz aquele rapaz lá. Talvez Saul pensou: poxa, todo mundo, Deus, o batista vai esperando todo mundo com medo, e esse jovem rapaz, com essas palavras de fé, com essa ousadia, não, eu quero ver esse rapaz, traga ali, para que eu veja ele. Então, na hora que Davi se apresentou, disse: olha, meu senhor, não tem, não esmoreça o coração, não se escureça. Deus irá prover, Deus irá acabar com essa afronta. Eu imagino ali Saul olhando a fé daquele rapaz. Mas estava pensando: mas é um jovem ainda,
tão novo, tem experiência, ficar falando dessa forma, nem mesmo os meus que parecem mais experientes agiram com essa fé, com essa ousadia. Glorificado o nome do O Senhor. que esse rapaz? Mas Davi, mas não tem ninguém para que eu possa ver lá, e esse gigante está nos afrontando, e eles estavam sendo envergonhados, e ele como líder, ele estava sendo envergonhado, porque ele era o líder de Israel, ele era o rei de Israel, o próprio Deus o ungiu. Olha só para você ver Santo, santo. o que é a cegueira. O próprio Deus o levantou a ser rei de Israel, e até mesmo Saul Aleluia. não teve coragem de se opor diante daquela situação. Fiel. Mas um jovem que não era conhecido, que vivia nos bastidores, esse jovem, ninguém conhecia Davi, ninguém sabia quem era esse rapaz. Se apresentou e disse: não tema, meu Senhor, que Deus irá preparar. Mas Davi, quem será esse homem, esse rapaz? Olha, Deus, ele tem feito eu feri ursos e leões. Então Deus ele parar também, eu pelejar contra esse gigante e ele será como um urso, um leão. O que ele fez de diferente hoje é porque animais ferozes, e esse será como mais um. Se Deus ele me deu a vitória contra o urso e contra o leão, Deus irá também dar esse gigante nas minhas mãos. Aleluia, Deus. Israel não será envergonhado. Mas Saul falou: mas Davi, mas você tem experiência, você é moço. Mas meu Senhor, eu apacentei as ovelhas do meu pai, já livrei as ovelhas da boca do leão e do urso. Aleluia, Deus. Então, ele acabou convencendo Saul. Então vem aqui, vista as minhas roupas, e deu as roupas, ele começou a vestir ele, colocou o capacete dele, colocou a couraça dele. Na hora que ele estava tentando andar, colocar a espada, e cingir a espada, e ele disse que não, isso daqui não serve para mim. Me desculpe, meu senhor, mas isso daqui não serve para você nem andar direito. Imagine que nesse momento todo mundo pensava: nós estamos perdidos. Davi está se dispondo a pelejar. Olha só, aonde é que eu estou com a cabeça? Imagine Saul deve ter pensado. Aonde é que eu estou com a cabeça? Aleluia, Deus. De colocar esse menino, franzino, que tem um aspecto tão gentil ainda, não tem porte de guerreiro. Aonde é que eu estou com a cabeça? Não, está tudo perdido. Mas não tem ninguém. Oh, Deus. Somente esse jovem está se disponibilizando. E olha que ele tinha prometido o quê? Bens, cobrir de riquezas aquele que viesse ferir o gigante, a dar sua própria filha em casamento, e a também ausentar de impostos a casa do seu pai, da sua família. Oh, Espírito. Essas 3 bênçãos Saul tinha oferecido para aquele que viesse ferir o gigante. Glória a Deus. Mas ninguém não se dispôs, ninguém, somente Davi. Somente Davi. Nenhum combatente experiente, um guerreiro, somente Davi. Aleluia. Davi não era guerreiro, mas ele se dispôs. Glorificado é o teu nome, Senhor. Então ele tirou aquela armadura, tirou, deixou ele jogado. E ele pegou o cajado, Deus. que ele usava para apacentar as ovelhas, cajado. Pegou o alforje, pegou a funda do arco, Glorificado se direcionou até o gigante. Aleluia. A Bíblia diz que no momento que ele se direcionava ao gigante, o gigante, quando viu aquele rapaz, começou a zombar. Aleluia. Ele deve ter pensado naquele momento: imagina eu, quem é esse rapaz? Olha só, Deus é fiel. vocês não estão guerreiros à minha altura, para mandar logo o menor de Israel, o mais fraco. Eu imagino assim, que ele deve ter pensado: tá de brincadeira uma coisa dessa, que já é muita ousadia.
aí tá querendo realmente colocar tudo a perder. Eu tô achando que vocês estão de brincadeira, não é possível. Será que é uma estratégia? Aleluia. Imagino eu que o olheiro deve ter pensado dessa forma, porque hoje ele estava esperando alguém à altura. Não tinha ninguém à altura dele, mas estou falando em questão de experiência. Oh Deus, Jeová. Aí chega ali aquele jovem e nem estava no escudo nem nada. Estava protegido de forma física, fisicamente falando. Aleluia. Estava somente com uma alforje, uma funda dentro e estava com cajado. Glória. Na hora que ele se direcionou, a Bíblia fala que ele correu, literalmente, ele correu em direção ao gigante. Olha só, a fé desse rapaz é de se admirar. Ele correu em direção ao gigante. Enquanto o gigante estava tentando intimidar ele, eu vou te dar sua carne para as aves do céu. E começava a maldizer ele através dos seus deuses. Deus é fiel. Aleluia. E tentou intimidar ele. Mas mesmo assim Davi não fugiu. Ao contrário, ele correu em direção ao gigante. A Bíblia fala, ele correu em direção ao gigante. Senhor. No momento que ele correu, ele pegou ali no ribeiro 5 pedras, colocou no alforje. Ele já foi preparando a funda. E o gigante veio em direção a ele com o escudo, com o lança e com a espada. Oh Deus, aleluia. E o gigante dizia: será que eu sou um cão para poder vir com esse pau? Pedaço de pau que ele estava cajado na mão. Glória a Deus. Ele falou: você vem com armas, com escudo, mas eu vou através do nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz: na hora que Davi, ele passou a mão sobre as pedras, colocou sobre o alforje, ele girou, lançou aquela pedra, e Deus conduziu aquela pedra na brecha que estava sobre a testa do gigante. Deus é fiel. Talvez ele estava com capacete, mas foi certinho na brecha. E diz que aquela pedra cravou na testa do gigante e ele caiu. Amém. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Quando Davi disse que iria pelejar contra aquele gigante, o irmão dele ouviu. O irmão dele foi revoltado. E nós devemos ter o sentimento de aliado. Aleluia. Não viemos carregar esse sentimento de prejudicial, esse sentimento de aliado. Ao invés dele, Deus, aleluia. ao invés dele apoiar o seu irmão, você vai lutar com um gigante, apoiar ele, não, apoiar, irmão. Eu estou contigo, você que vai dar certo. Não, ele começou a falar: Davi, quem é você? Ele tem experiência, todo mundo contra ele, todas as circunstâncias estavam aqui, dizendo que estava tudo fadado ao fracasso. Mas ele sabia que Deus estava conduzindo aquela situação. Oh Deus. Ele sabia que Deus estava na frente. E que Deus iria também dar aquele gigante nas mãos dele, como fez com o urso e com o leão. Aleluia, Jesus. Não viemos ter o sentimento de aliado, que é prejudicial. Deus é fiel. Se Deus não levantou aliado para lutar contra o gigante, mas nós viemos orar por aquele que Deus levantou para pelejar. Se Deus não levantou você para pregar, vamos orar para o irmão que Deus vai levantar para pregar. Se Deus não levantou você para louvar, vamos orar para aquele irmão que está louvando. Aleluia, Deus. Nós viemos ter o sentimento de Arão e Hur, que segurava as mãos de Moisés quando estava pelejando contra Amalequitas, até o amanhecer, e eles venceram. Esses são os verdadeiros amigos. Estavam com ele até o amanhecer da guerra, levantando a mão, porque quando ele estava a mão levantada, eles estavam vencendo. Quando ele baixava a mão, o exército inimigo Deus é vencia. fiel. Aleluia. Viemos ter o sentimento de Hur e de Arão. Aleluia, Senhor Deus. Jeová. Então Davi, ele não levou pedra com um moinho. Davi, ele não levou pão
gigante, ele levou pedra, porque o gigante tem que ser tratado com pedra. Aleluia. Não é com pão. Você não deve alimentar esse gigante. Se tem uma situação que está parecendo muito grande na sua vida, porque os seus olhos não estão em Deus, está no problema. Enquanto os seus olhos estiverem no problema, você irá fracassar. O problema parecerá ser muito maior. Os seus olhos têm que estar postos no Senhor. E você não deve alimentar esse problema. Não deve alimentar esse vício. Você não deve alimentar esse medo. Você não deve alimentar essa insegurança. Você tem que cortar todo o mal pelas raízes. Amém, pessoal? Que Deus possa falar mais ainda com você. Vamos agora ficar de pé, vamos concluir através de uma oração para que Deus venha nos abençoar. E que você venha, você vai para a sua casa com essa palavra no teu coração, já determinando esse problema vai cair por terra, assim como aconteceu com aquele gigante. Vai cair por terra. Aleluia, Senhor Deus. Meu Deus, eu oro aqui agora em favor dessas pessoas. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema que ela está enfrentando, Senhor Deus. Mas eu tenho certeza, assim como o Senhor colocou fé em Davi, e ele foi um jovem que carregou uma fé e foi revoltado contra o problema e assim venceu. Essa pessoa também, meu Deus, terá essa fé na qual irá fazer ela superar todo o problema, todos os obstáculos, Senhor Deus. Assim eu determino e assim eu creio, Senhor Deus. Senhor Deus, o Senhor abençoe essa pessoa, leve ela para casa em paz e segurança. Que o Senhor, meu Deus, venha conduzir ela em segurança, faça dessa noite uma noite abençoada. Ao colocar a sua cabeça no travesseiro, que ela venha ter paz, que ela venha ter um encontro com o Senhor, venha ter o sono leve, o sono do justo. E assim eu determino, assim eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus, diga assim: paz do Senhor, a paz do Senhor, paz do Senhor, com todos com Deus.